Olá, eu me chamo Alan Ferreira Alves, sou aluno voluntário do Programa de Iniciação Científica e orientado pelo professor Dr. Cícero Francisco Bezerra Felipe, vou apresentar o plano de trabalho intitulado Estudo do possível efeito ansiolítico e da toxicidade do derivado 2-aminotiofênico 7CN11 por metodologias in silico e in vivo, o qual se insere dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na categoria 3, Saúde de Qualidade. A ansiedade é uma resposta natural de defesa necessária para a sobrevivência. Esta emoção, quando demasiada ou prolongada, pode trazer prejuízo à qualidade de vida e se tornar uma patologia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 9,3% da população brasileira possuem transtorno de ansiedade. A origem deste transtorno é multifatorial e envolve a liberação de cortisol, hiperatividade da amígdala e desregulação de diversas vias de neurotransmissores, como a via GABAérgica e serotoninérgica. O tratamento farmacológico envolve o uso de medicamentos como os benzodiazepínicos e antidepressivos, que, devido aos amplos efeitos adversos, podem limitar a adesão ao tratamento. Para contornar isso, diversas substâncias vêm sendo estudadas, como os derivados aminotiofênicos, cujo núcleo está presente em fármacos como a olanzapina e duloxetina. Com isso, o presente estudo tem como objetivo investigar o possível efeito ansiolítico símile e a toxicidade do derivado 2-aminotiofênico 7-CN11 por meio de metodologias in silico e in vivo. Os testes em sílico foram realizados em parceria com o Laboratório de Química Informática da UFPB, o qual está sob a coordenação do professor Dr. Marcos Tullius, e foram usadas duas abordagens. As previsões de propriedades físico-químicas, farmacocinéticas e de risco de toxicidade foram determinados usando a abordagem PKCMS, por meio da plataforma PAS Online. Para os estudos de ancoragem molecular, foram utilizados os programas HyperCam, AutoDock e VirtualDock. Os alvos selecionados foram os receptores GABA-A e transportadores de serotonina, obtidos no Protein Data Bank. Para a realização dos testes em vivo, foram utilizados 12 camundongos da linhagem Swiss, da espécie Mus musculus, machos, com peso médio de 36 gramas, provenientes da UBA Hiperfarm. Os animais foram acondicionados em gaiolas de polipropileno e mantidos em ambiente com temperatura cerca de 23 graus, com ciclo claro-escuro 12 horas, sem limitação de água e ração. A substância estudada, o derivado aminotiofênico 7-CN11, foi sintetizado e cedido pelo professor Dr. Francisco Jaime Bezerra Mendonça Júnior, do Laboratório de Síntese e Vetorização de Moléculas da Universidade Estadual da Paraíba. Inicialmente foi realizado o teste de toxicidade oral aguda com a dose de 300 mg por quilo. Para isso, 6 camundongos foram divididos aleatoriamente em dois grupos de 3 indivíduos, sendo um deste o grupo controle e o outro o grupo experimental. Os animais foram submetidos a um período de jejum de 2 horas imediatamente antes do teste. O derivado 7-CN11 foi solubilizado em Twin 80 a 2% em salina e administrado na dose de 300 mg por quilograma via oral, enquanto o grupo controle recebeu apenas o veículo por via oral. Após a administração, os animais foram observados durante o período de 5, 10, 30, 60, 120, 180 e 240 minutos, por 14 dias consecutivos, quanto a possíveis alterações comportamentais, manifestações tóxicas e letalidade. Dada a ausência de morte, a metodologia foi repetida utilizando a dose de 2.000 mg por quilo do composto teste. Ao final dos experimentos, todos os animais foram eutanasiados com injeção intraperitoneal de associação de xilazina e cetamina para a realização de uma análise macroscópica dos órgãos. Os recentes avanços em técnicas computacionais tornaram o desenho de fármacos assistido por computador uma estratégia interessante para a descoberta e desenvolvimento de novas drogas. A ancoragem molecular, ou molecular docking, é uma metodologia capaz de prever a conformação do ligante e suas interações com a molécula-alvo. Nesse estudo, a ancoragem molecular foi utilizada para estimar a energia de ligação da molécula 7-CN11 com proteínas envolvidas da neurotransmissão GABAérgica e serotoninérgica. Percebe-se que, na maioria dos sistemas estudados, o derivado 7-CN11 apresentou energia total de ligação menor que o ligante escolhido, evidenciando uma ligação mais forte com o alvo. Esse resultado sugere a participação dos sistemas GABAérgico e serotoninérgico no efeito ansiolítico símile do composto estudado.
Outra estratégia computacional é a predição das propriedades farmacocinéticas e de toxicidade, constituindo uma importante etapa no estudo de uma nova droga, especialmente em psicofármacos, que necessitam atravessar a barreira hematoencefálica para ter eficácia. Essas propriedades do derivado 7-CN11 mostraram-se similares ao diazepam, fármaco largamente utilizado para o tratamento do transtorno de ansiedade, indicando o potencial da molécula estudada para um futuro uso comercial sem necessidades relevantes no ajuste de sua farmacocinética. Em relação às características físico-químicas, analisou-se a molécula por meio das regras de Lipinski, que postulou que uma droga possui uma boa absorção quando obedece a 4 regras. Caso haja 2 ou mais violações, pode-se considerar que a molécula não possui características adequadas para ser um fármaco em termos de solubilidade. A partir dos dados mostrados no quadro abaixo, pode-se perceber que a molécula de 7-CN11 possui apenas uma violação à regra, o log de P acima de 5, o que mostra um bom potencial para a biodisponibilidade oral. A administração de 7-CN11 na dose de 300 mg por quilo e de 2.000 mg por quilo não provocou morte de animais, bem como não demonstrou sinal clínico de toxicidade. Além disso, não houve alteração no consumo de água e ração quando comparado ao grupo controle e a produção discreta, sua consistência e coloração não foi alterada. A massa corporal do animal pode ainda ser um importante indicador de toxicidade, uma vez que substâncias tóxicas causam perda de peso. Em relação à variação ponderal, foi percebido um aumento na massa corpórea do grupo experimental e do grupo controle, indicando baixo potencial de toxicidade da molécula. Quanto aos parâmetros analisados por meio do screening farmacológico, percebeu-se que o grupo experimental 7-CN11 não apresentou comportamento diferente do grupo controle. Com isso, podemos concluir que o presente estudo demonstrou que o derivado aminotiofínico 7-CN11 nas doses testadas não produz sinais clínicos de toxicidade durante o período de observação, bem como não alterou o comportamento dos animais. Em relação aos estudos em sílicos, foi visto que a substância possui propriedades farmacocinéticas e toxicidade semelhantes ao diazepam, bem como potencial para ser uma boa droga, de acordo com as regras de Lipinski. Além disso, quando comparado a fármacos utilizados no transtorno de ansiedade, possui energia de ligação alvo moleculares muito similares, evidenciando mais o seu potencial como uma possível droga ansiolítica. Agradeço à Universidade Federal da Paraíba, à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos, ao LAFAB, LSVM, ao Laboratório de Química Informática e Psicofarmacologia, e em especial ao professor Dr. Cícero Francisco Bezerra Felipe pela orientação.